bom dia, bom dia com alegria, paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma manhã para continuarmos a nossa leitura. E aí? Vamos de Salmo 23 nesta manhã? Vamos de Salmo 23? Vamos estar ouvindo uma canção, né, para edificar a nossa vida. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Tá faltando alguma coisa aí para você? Pastor, Às vezes falta, de nada eu tenho mas saiba que Deus é o nosso maior supridor. Ele é o nosso maior provedor. Você precisa acreditar nisso. mestre, E aí a gente de nada eu tenho falta, precisa caminhar. Muitas vezes chamando oh, tu és o nosso, a existência aquilo que ainda tu és o nosso não existe. Ontem nós tivemos aqui com o número de pessoas e que se propuseram para elas mesmas, tá na leitura do Salmo 23. E aí vamos ver se elas vão comparecer hoje. Afinal é um desafio em tanto. quando estou Não é tão fácil não. de nada eu tenho falta. Parece fácil ler 5 vezes num dia o Salmo 23 de uma forma meditativa. Então, vamos ouvindo aí, esperar o pessoal chegar para a gente dar início à primeira parte que a gente vai fechar hoje, a primeira parte, e vamos dar entrada na segunda parte, mas ainda falando sobre o Salmo 23. Que a gente possa cantar, né? Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. E aí, vamos lá, né? Vamos para a nossa leitura matinal nesse devocional. Estamos falando do Salmo 23 e que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, ontem a primeira parte nós demos início falando, né, uma fórmula para o pensamento, aonde o pastor Charles orienta a um amigo que ele conhecia há muito tempo e que vai buscar por aconselhamento
porque ele já tinha ido no médico, o médico tinha receitado os remédios, tinha dado as orientações do tratamento medicamentoso e agora o médico orienta que ele busque uma ajuda espiritual. Ele vai ao pastor Charles e o pastor Charles dá essa receita para ele. A leitura do Salmo 23 durante 5 vezes no dia. Então ele leria ao acordar, depois do café, depois do almoço, na parte da tarde, no lanche, e antes de dormir ele faria essa leitura de novo. Aí é claro que a gente sabe, eu falei aqui ontem, né, que teve um outro homem que o pastor Charles ajudou e que passou essa mesma receita e ele disse que leria tudo de uma vez. E aí o pastor Charles diz para ele, vem cá, quem é em sã consciência que o médico receita uma dose de remédio vai tomar ela toda de uma vez? Fica meio comprometedor essa questão. Então, a gente ficou comprometido aí em fazer essa leitura do Salmo 23. Eu não sei se alguém conseguiu fazer, ainda tá chegando o pessoal, mas a gente consegue ter uma percepção quando a gente faz essa leitura cadenciada e pausadamente, de uma forma meditativa, a gente consegue ter a primeira percepção no Salmo 23 e que eu acho que ela é fundamental para que a gente tome consciência. Eu não sei se alguém que está chegando aí agora, Alê, Priscila, Lúcia, bom dia, paz, sejam bem-vindas. Eu não sei se alguém já consegue ter essa percepção, mas é bem interessante quando a gente vai fazendo essa leitura. E aí, para a gente fechar essa primeira parte do Salmo 23, que é uma fórmula para o pensamento, bom dia, querida amiga. Nós falamos ontem que a forma que nós pensamos, isso influencia em toda a nossa vida. Nós terminamos com Provérbios 23 ontem, verso 7, que diz o quê? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Bom dia, Lúcia, paz, quanto tempo, hein? Um prazer te encontrar por aqui. A internet tem essa benesse, né, de nos fazer aproximar de pessoas que a gente ama, admira, mas tem um tempo que não vê. Então a gente terminou ontem a leitura dizendo que Provérbios 23, 7, que assim como o homem, ele imagina em sua alma, assim ele é. Nós estamos num livro, né, que está falando com o cuidado da mente, com o cuidado da saúde emocional, né, mas com uma visão espiritual, não descartando nada da medicina que se deve buscar também e junto fazer um aporte para o cuidado. Oi, Alê, bom dia, paz do Senhor. E aí nessa segunda parte, olha só o que o pastor Charles diz. O Salmo 23 é uma fórmula pela qual podemos modelar o nosso pensamento. Engraçado que eu tive a oportunidade de falar sábado passado para as mães aqui na Praça Seca, para o dia delas, né, com os filhos. Fantástico, uma atividade das mães com os filhos, né? A liderança tem umas sacadas muito boas, orientada por Deus, assim eu acredito. E que Deus trouxe isso ao meu coração. A questão de modelagem. A importância, a força que a mãe tem de ensinar o filho no caminho do Senhor, de ensinar os preceitos divinos a ele. E aí aqui o pastor Charles está dizendo que o Salmo 23, ele é uma fórmula para modelar os nossos pensamentos. E aí ele continua dizendo assim, quando saturamos a mente com as verdades que nele são encontradas, adquirimos um novo modo de pensar, uma nova forma de vida. Olha que interessante, gente. Então, o Salmo 23, ele tem o poder de modelar o nosso pensamento. E aí, por que essa receita que o pastor Charles, né, um pastor metodista americano, ele dá essa receita para as pessoas que ele faz esse aconselhamento espiritual?
Porque ler 5 vezes num dia o Salmo 23, você vai estar saturando a sua mente, ou seja, você vai estar enchendo a sua mente, você vai estar embebedando a sua mente da palavra de Deus. Oi, Vânia, quanto tempo? A paz do Senhor, querida, tudo bom? E aí, olha só, o que o pastor continua dizendo? Quando a gente satura a nossa mente das verdades encontradas no Salmo 23, nós adquirimos um novo modo de pensar, uma nova forma de vida. O Salmo não é muito longo, qualquer um pode memorizar facilmente. Então perceba que a intenção do pastor Charles, quando ele dá essa receita para os seus aconselhandos, né, é para que eles tenham mais contato com a palavra de Deus, para que eles percebam, para que eles meditem, para que eles tenham a mente modelada em Deus, para que eles consigam ter uma nova forma de pensar, consequentemente uma nova forma de sentir, de se comportar e ter uma mudança. E aí ele diz que o Salmo é pequeno, é fácil de memorizá-lo, e isso a gente faz em pouco tempo. E realmente, muitas pessoas o sabem de cor. Eu falei isso ontem, né, que o Salmo 23, se eu não me engano, ele junto com o 91 é um dos salmos mais conhecidos, não só por quem é crente, mas até por quem não é cristão conhece o Salmo de número 23, porque às vezes tem aquela cultura de deixar aberto na estante, né? Mas eu falei que se a gente não faz uso da palavra, ela não é amuleto, a gente precisa ter contato com a palavra, a gente precisa aplicar a palavra, a gente precisa conhecer o Deus da palavra, e aí vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí ele diz assim, ó, contudo, o poder desse salmo não está em memorizar as palavras, e sim em meditar nos pensamentos em que ela contém. Então não é para decorar. Você vai até decorar pelo número de vezes que é proposto. Qual é o número de vezes, Alessandra? Estou chegando aqui agora. O proposto pelo pastor Charles, que é o autor desse livro, que é um pastor americano metodista, é que leiamos 5 vezes ao dia o Salmo 23 de uma forma meditativa. E qual é o segredo? É meditar nos pensamentos que contém dentro do Salmo 23. Ele continua, o valor desse texto está no fato de que ele representa uma visão positiva da vida, uma visão esperançosa e uma visão cheia de fé. E o que a gente mais precisa nesses últimos dias, né, na face da terra, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, essa é a nossa fé, é que a gente precisa de esperança. E o Salmo 23, ele traz isso, ele traz esperança e ele traz fé aos nossos corações. Nós cremos ter sido ele escrito por Davi, porque é o que apresenta, né? O mesmo Davi que teve um capítulo negro em seu passado, um capítulo de pecado e de derrota. Entretanto, ele não perdeu tempo se lamentando ou remoendo os fatos. É bem interessante, né? Porque Davi teve algo trágico na vida dele, um momento trágico, difícil, e qualquer um pode ter, mas Davi não perdeu tempo se lamentando, né? Ele não ficou remoendo o fato da vida dele, ele simplesmente seguiu. E acredita-se que Davi, quando escreve o Salmo 23, ele já está idoso, né? Ele já tá mais experiente. Então, ele deixa esse exemplo. E aí aqui ele bota, aqui o rei Davi está animado pelo mesmo espírito que levou o apóstolo Paulo a escrever, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Eu falei isso ontem, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que ela não consegue vencer a questão do passado e ela fica presa no passado, e com isso ela não consegue caminhar e parece, né? Parece não, nada na vida flui,
porque ela está presa no passado. E o que a gente mais precisa é aprender a equilibrar, porque o passado faz parte da nossa história, o futuro ainda não nos pertence, mas ele chegará, mas a gente precisa viver o nosso presente. Então a gente está aqui no meio, dentro dessa linha cronológica, e a gente precisa nem só querer viver no futuro, porque não dá para viver, já ela não chegou. E aí tem essa questão de viver ansioso, ansiosa. Não dá para viver no passado, porque a gente não tem como alterar o passado. O que já passou, passou. A gente tem que superar e viver daqui para frente. Então ele bota essa questão, né? Davi tá animado, assim como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim, então prossigo para o alvo. Ou o mesmo espírito que dominava o Senhor quando disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa parte aqui é Jesus falando para aquela mulher pecadora que foi pega no ato de adultério. E aí o pastor Charles continua dizendo pra gente, nos ensinando, leia-o do modo como indico. Dentro de 7 dias você terá um novo e valioso modo de pensar, que está firmemente arraigado em sua mente. Ou seja, vai estar plantado, vai estar enraizado na sua mente. O Salmo 23, toda vez que a desesperança, que o desespero tentar tomar você, porque vai aparecer, você vai lembrar, opa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bem interessante quando a palavra está viva, quando a palavra está arraigada, está plantada, está fundamentada em nossa vida, em nossa mente. Isso é de suma importância. E aí ele diz, você terá um novo e valioso modo de pensar, que está firmemente arraigado em sua mente. Operará mudanças maravilhosas em sua linha de raciocínio e lhe dará uma nova vida. Bom dia, Bia! Eu não sei se alguém que está aqui, né, já conseguiu fazer esse desafio, que é a questão. Bia, nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, olha, A Psiquiatria de Deus, do pastor Charles Allen, um pastor metodista americano. Na verdade, eu tô relendo esse livro, né? Eu tô em algumas releituras, aí o Senhor me trouxe esse livro. É um livrinho de bolso, 188 páginas, a gente lê rapidinho, tá? E aí, se você quiser ficar com a gente, você é muito bem-vinda. E aí, a segunda parte, dentro do Salmo 23, o que o pastor Charles fala pra gente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai começar a trabalhar em versículos. Aí ele bota assim, ó, logo depois da Segunda Guerra, a grande Segunda Guerra, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e levaram elas para um alojamento especial. Ali essas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite elas não conseguiam dormir bem. Pareciam sempre inquietas e temerosas. Olha que interessante, gente. A gente sabe, né, não no Brasil, mas estamos aí acompanhando essa questão da guerra da Ucrânia. E a gente sabe que uma guerra, ela traz instabilidades em todos os contextos daquela sociedade, daquela época. E isso impacta o mundo, certamente isso impacta o mundo. E aí ele está dizendo, né, que depois da Segunda Guerra, e a gente sabe que muitos homens, muitas mulheres morrem e acaba que muitas crianças elas ficam órfãs. Então elas são levadas para um abrigo, né, para um alojamento, e lá elas são cuidadas, são alimentadas. Só que começam a perceber que essas crianças à noite, elas pareciam sempre inquietas e temerosas. É claro, elas estão longe dos seus familiares, elas estão vivendo ao entorno um desequilíbrio, uma guerra. Elas podem não ter consciência do que é uma guerra, mas elas estão sendo afetadas pelos estrondos, pelo estado dos adultos que a cercam, que estão alterados por conta dessa guerra. E aí, olha o que ele diz, olha que fantástico. Um psicólogo descobriu a razão do problema e como solucioná-lo. Tratava-se de insegurança. No meio da guerra não tem quem tenha segurança. Então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir,
receberiam uma fatia de pão para segurarem. Aquele pedaço de pão não era para ser comido, deviam apenas segurá-lo. Se demonstrasse desejo de comer, deveriam ganhar uma outra fatia de pão, mas aquela eles não poderiam comer. Então, um psicólogo vai sugestionar que na hora de dormir as crianças deveriam receber um pedaço de pão. O pão não era para comer, o pão era só para segurar. Se eles quisessem, demonstrasse o desejo, que dessem um outro pedaço, uma outra fatia de pão. Ou seja, olha o que aconteceu. O pedaço de pão produziu resultados miraculosos. As crianças dormiam com a certeza no subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte. Isso lhes proporcionava o sono tranquilo e calmo. Porque você sabe que numa guerra traz muita escassez, porque às vezes os mercados são destruídos, são saqueados, ou seja, uns roubam e tem demais e outros tem de menos ou nada tem. Então a guerra também traz consigo a questão da fome. E aí o pastor Charles continua dizendo, no Salmo 23, Davi fala da presença desse sentimento de segurança no coração da ovelha, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ovelha sabe, por instinto, que o pastor tem reserva para a sua alimentação no dia seguinte. Pois se tem provisões para hoje, terá para o futuro também. Então, ela se deita tranquilamente, tendo na mão, falando de uma forma figurada, né? Porque a gente sabe que ovelha não tem mão, o seu pedaço de pão. Então perceba que essa história, né, que ele apresenta, que foi um contexto verídico, esse psicólogo levanta essa questão, essas crianças passam a ter segurança, ou seja, no seu subconsciente, quando elas dormem com esse pão na mão, elas acreditam que no dia seguinte elas acordariam e teriam o seu suprimento. É exatamente o que Davi está dizendo no Salmo 23. Ele tem um sentimento de segurança no coração, porque o Senhor não vai faltar, não vai deixar faltar nada. Por quê? Porque o pastor tem essa função na vida da ovelha, de protegê-la, de cuidar, de alimentar. Então a ovelha entende, bem, se o pastor tem alimento para hoje, se ele está me alimentando hoje, ele vai me alimentar amanhã também, né? E aí o pastor segue. Como vemos, esse salmo não começa com uma petição, mas sim com uma declaração simples de um fato. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não precisamos suplicar bênçãos a Deus. É bem interessante. É uma afirmativa, né? Deus não será, Deus foi, Deus é. Deus continua sendo o nosso pastor e nada nos faltará. E aí ele bota que aqui Roy Smith já disse, e outros pensadores cristãos também, Deus tem as provisões necessárias para atender às nossas necessidades. Provisões essas preparadas antes mesmo que tivéssemos necessidade delas. Gente, a gente às vezes lida com Deus pensando que Deus... A gente fala, né? Ah, Deus está preparando, Deus vai preparar. Não. Deus, ele já tem as provisões necessárias da qual nós precisamos. Por isso, nós não precisamos ficar desesperados, suplicando, não. A gente pode pedir, porque ele é um Deus, é abençoador, mas não em desespero, como se Deus ainda fosse preparar. Ele já tem as nossas provisões necessárias para atender às nossas necessidades. Olha que interessante. E antes mesmo que nós tenhamos necessidade de alguma coisa, o Senhor já tem tudo preparado, porque ele é um Deus onisciente, ele tem conhecimento do futuro. Deus já sabe. Hoje é quinta-feira, mas Deus já sabe a minha e a tua necessidade de amanhã, sexta-feira. Deus já sabe a nossa necessidade de sábado, de domingo. Deus já sabe a nossa necessidade
do ano que vem. Então isso é bem interessante. E ele diz aqui, ó, antes que começássemos a sentir frio, Deus já havia estocado no subsolo o petróleo, o carvão e o gás, para que pudéssemos nos aquecer. Ele sabia que iríamos sentir fome e por isso, antes de criar o homem, Deus tornou fértil a terra e colocou a vida dentro de cada semente. Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhes pensais. Você já pensou nisso? Você já tinha pensado nisso? Eu fiquei abismada quando eu comecei a ler esse livro. Que a verdade é essa. Deus já sabe. Deus já sabia. Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, ele sabia que sentiríamos fome. Então, na criação, ele cria a terra, ele fala para a semente, olha, você vai frutificar. Você vê que nós somos criados depois. E a terra já tinha o alimento para nos alimentar. Ele diz aqui, olha só, Deus sabia que nós sentiríamos frio. E por isso ele já estocou tudo no solo, o petróleo, o gás, porque vocês iam precisar disso. Olha que fantástico, olha que Deus poderoso a qual nós servimos. E aí ele continua. A maior parte das nossas preocupações é com o dia da manhã, como aconteceu com aquelas mulheres que caminharam para o túmulo de Jesus. Elas não puderam apreciar as belezas do sol matinal e das flores que ladeavam a estrada. Gente, a preocupação é uma coisa que tira a nossa percepção. Porque quando a gente está preocupado, os nossos pensamentos estão focados na nossa preocupação. É essa questão aqui. Eu, para falar com vocês, eu preciso, né, tá nessa posição e olhando para a câmera. Quando eu vou ler, eu viro para o livro, para que eu tenha acesso à leitura. Mas digamos que eu esteja mais preocupada em só focar. Não, eu não posso sair daqui. Eu achasse que teria que decorar esse livro todo para poder passar para vocês de uma vez. Eu perderia a interação com vocês, como a Bia tá dizendo. Ô glória mesmo, Bia, que Deus é esse. Então, ou seja, ele tá dizendo, lembra, Jesus foi crucificado, sepultado, as mulheres sempre preocupadas com devocional, levantaram cedo e foram buscar ver o corpo de Jesus. Só que a Bíblia relata que elas no meio do caminho, de repente, pensaram, quem vai remover a pedra? Era um pensamento lógico, óbvio, porque a pedra era muito pesada. Mas olha só, deixa eu te falar, é o que ele está apresentando. Elas ficaram muito preocupadas no meio do caminho. E essa preocupação, a nossa preocupação extrema, tira essa oportunidade de vermos flores no meio do caminho. Tira a oportunidade de vivermos muitas coisas que nós temos para viver porque estamos demasiadamente preocupadas, né? Então, vamos saturar a nossa mente do Salmo 23, tendo a certeza que Ele é o nosso Deus, que nos abençoa, que nos cuida e que jamais nos deixará faltar nada. Nós precisamos ter segurança em Deus. Aí ele continua, em outra passagem, no Salmo 37, é um salmo também muito conhecido do povo de Deus, que diz assim, olha, vemos o comentário de Davi. E eu particularmente amo isso. Porque Davi vai dizer o que no Salmo 37, 25? Eu fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pensando bem, nem eu. Você já viu? Fala aí pra mim, você que tá aí comigo rapidinho, se você já viu alguém que é crente em Cristo Jesus, que serve a esse Deus, mendigar um pão. Não. O povo de Deus pode passar por dificuldade, pode até ter falta por algumas horas, mas mendigar, não. Eu nunca vi. Mendigar o pão, nunca vi. Sabe por quê? Nós temos segurança nele. Nós temos segurança em Deus.
Por quê? Porque ele é o nosso Deus cuidador. Então, assim, não, a gente não, jamais, nunca pense isso, que você vai mendigar o pão, porque não vai. E aí ele continua, toda espécie de vida vem de Deus. Isto inclui minha vida também. Deus cuida das aves do céu e da erva do campo. E Jesus nos pede para notarmos que se Deus faz tanto por um simples pássaro e por uma flor silvestre, quanto mais não fará por nós. Então, o que eu tô passando para você e que eu encontrei nesse livro aqui, que na atualidade a gente precisa ter, e parece que nos faltou, segurança. Então a gente precisa ter segurança em Deus. Deus nunca deixou faltar, Deus não vai deixar faltar e você não vai mendigar, porque Deus é responsável pelas nossas vidas. E se Ele cuida tremendamente de simples pássaros, será que Ele vai deixar eu e você sucumbir, passarmos por faltas? Não, não vai. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! Eu vou ler mais uma vez. E o meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo, segundo as suas riquezas, em sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, aleluia, cada uma das vossas necessidades. E a gente precisa aprender de uma vez por toda que necessidade é aquilo que é vital para a nossa vida, para nos manter vivo e não supérfluo. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Tem dia que Ele mima a gente, que Ele dá o supérfluo. Mas aqui nós estamos falando de necessidade. E o apóstolo Paulo afirma que Deus, em sua riqueza de glória, suprirá cada uma das nossas necessidades. E eu quero dizer e declarar para você que tem suprimento de Deus para você nesta manhã. Creia nisso no nome santo de Jesus. E aí ele diz, olha, Davi expressa a mesma ideia aqui neste verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa crença, ou seja, crença é aquilo que eu tomo como verdade e que eu acredito e que eu carrego para a vida inteira. Ou seja, eu me converti aos 25 anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos. Isso aqui é uma verdade para mim. O Salmo 23... eu acredito nele, que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Então ele está dizendo aqui, Davi expressa a mesma ideia aqui neste verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nessa crença podemos trabalhar e viver hoje sem nos preocuparmos com o amanhã. Tem descanso para você. Porque você... o desafio é, para quem chegou agora, meninas, é ler o Salmo 23 5 vezes no dia durante 7 dias. Ou seja, acordou, nem lavou a boca, tá bafuda, já deixou a Bíblia lá no teu escaninho e você já pega, abriu os olhos, agradeceu a Deus por amanhecer mais um dia, pelo sono reparador, por tudo que Ele tem feito, porque você já entendeu que se você abre o olho, você já entendeu que tem uma oportunidade de vida, Ele está te dando mais uma oportunidade, a misericórdia dEle já te alcançou, então você já está grata por isso, porque você acordou. Aí você vai pegar a Bíblia e Salmo 23 na sua mente. Depois você vai tomar um cafezinho maravilhoso com açúcar, sem açúcar, com pão, sem pão, biscoito, sei lá como é que você gosta de tomar o seu café. Depois que você tomar esse café maravilhoso, você vai ler o Salmo 23 novamente. E qual é a forma de ler? Quem está aqui já sabe, pausadamente, devagar,
de uma forma meditativa e reflexiva. Vai seguir a tua vida, o teu dia de trabalho. Daqui a pouco, hora do almoço. A hora mais esperada do dia, né? Eu adoro almoçar. Gosto de tomar café também, mas a hora do almoço eu gosto muito. Vai almoçar. Depois do almoço, um chazinho, um cafezinho, não sei. Você vai ler o Salmo 23 mais uma vez. Refletindo, pensando, analisando e dizendo: meu Deus, eu estava desesperada até agora, até hoje, mas olha o que a tua palavra está me dizendo, que o Senhor é o meu pastor e não vai me deixar ter falta. Ah, meu Deus, tira essa angústia, essa inquietude da minha alma. Aí tu continua: Senhor, o Senhor me faz repousar em verdes pastos. Senhor, tu tem descanso. Porque, gente, uma pastora falou isso num trabalho que eu fui, e é verdade, e eu também tenho sido alcançada em alguns momentos por isso. Nós temos tido um cansaço que, engraçadamente, a gente fala que é um cansaço de morte, né? Que a morte é a morte, né? Ela vem, morreu, acabou. Mas aí a gente usa essas falas, né, engraçadas, um cansaço de morte. Só que aí você lê o Salmo 23, o Salmo está dizendo para você assim: olha só, o Senhor te faz repousar, o Senhor tem descanso para você, mulher de Deus, jovem. Deus tem descanso, Ele quer te fazer repousar, Ele te faz repousar em verdes pastos. E mais, Ele te leva junto às águas tranquilas. Descansa, descansa nessa hora. E aí a gente pode viver hoje, sem nos preocuparmos com amanhã. Por quê? Porque Ele é o pastor. Eu perguntei aqui no início se alguém tinha encontrado alguma coisa de diferente no Salmo 23. E aí eu encerro nessa hora dizendo para você que o centro do Salmo 23 é o pastor, é o Senhor. Então o centro da nossa vida tem que ser o Senhor. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que o teu coração possa ser alcançado por essa palavra. Que a sua mente possa ser embebedada por essa palavra. Que a sua mente seja saturada pelo Salmo 23. E foi aquilo que eu te disse, hein? Nunca mais pense quando alguém falar: vou falar no Salmo 23. vou pregar no Salmo 23. Você pensar: o que vai sair daí? Porque eu já conheço, olha, já li aquele livro com a Alessandra, onde eu fiz esse exercício 5 vezes num dia durante uma semana. Não, a palavra de Deus é nova a cada manhã, viva, poderosa e eficaz, e vai sempre falar com a gente. Vou orar para Deus te abençoar e para liberar você, que eu já tô dentro dos meus 37 minutos aqui com você. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, te magnificar na beleza da tua santidade por mais esta manhã que o Senhor nos permite estarmos aqui na leitura desse livro, Senhor da Glória. Ajuda-nos, Senhor da Glória, a perseverarmos em ler a tua palavra. Ajuda, meu Senhor da Glória, a estarmos diante de ti em oração e meditação na tua palavra. Senhor, como nós lemos nesta manhã, que aquelas crianças que tiveram segurança, Senhor, por dormir segurando um pedaço de pão. Meu Deus, nós já somos adultos, Senhor da Glória, já estamos desenvolvidas, mas às vezes a nossa alma tá assim, que nem de uma criança temerosa. Mas que nesta manhã nós possamos ser tocadas, ministradas pelo Teu Espírito Santo e sabermos que a Tua segurança, Senhor, Tu és a nossa segurança. Tu és, Senhor, nosso provedor e o nosso, Senhor da Glória, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que as minhas irmãs estão passando, os meus irmãos estão passando, mas eu sei que o Senhor é um Deus não só de hoje, Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de eternamente. Assim como Davi disse que ele foi moço e ele já estava velho, ele nunca tinha visto um justo mendigar um pão. Traga essa segurança ao nosso coração mesmo, Pai, que as coisas estejam dificílimas, nós jamais vamos mendigar o pão,
porque Tu és um Deus responsável que cuida das nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Aleluia, nós oramos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau. Que Deus te abençoe aí nessa quinta-feira. E ó, o Senhor é o teu pastor. Ele é a tua segurança. Tchau. Vou ver se eu consigo deixar gravado, hein, gente?